Olá, estamos aqui para mais um Toques Funcionais e essa semana eu preparei um tema com essa pergunta: quando intervir numa mordida profunda? Porque na semana passada é, rolaram muitos comentários na internet a respeito desse assunto, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, e ainda persiste um foco um pouco distorcido a respeito do que deva ser uma intervenção no momento oportuno, quando a gente percebe a instalação de uma relação inadequada entre a maxila e a mandíbula. Então, eu resolvi preparar esse Toques Funcionais dessa semana para discutir um pouco mais aprofundadamente esse tema, ok? E ir forte nos conceitos que realmente devem nos mover nessa decisão de agir ou não. Então, primeiramente, a gente precisa saber o que é uma mordida profunda, porque existem muitas pessoas que não são da área e que nos seguem aqui no canal. Então, quando a área odontológica fala de mordida profunda, está se referindo a um trespasse entre a arcada superior e a arcada inferior muito grande, tanto nesse sentido ou nesse sentido, ou seja, o superior trespassando muito o inferior, ou por fora ou por dentro. Isso a gente chama de mordida profunda. E elas, segundo alguns autores, elas podem apresentar-se logo nos primeiros meses de vida. A gente já vai ver ali até mais cedo do que isso. E Almeida e correligionários descrevem, né, essa situação de trespasse aumentado como uma patologia que pode estar relacionada com a erupção excessiva dos incisivos, ou seja, os dentes erupcionaram, ou seja, eles cresceram verticalmente mais do que precisavam, ou os superiores, ou os inferiores, ou ambos. Isso é o que a literatura diz, então, com um foco em dente. Tá? Também pode acontecer por haver uma falta de crescimento vertical posterior, né? Então, essa parte aqui, a base aqui não cresce, e com isso a mordida fecha mais, a mandíbula fecha mais, porque até um leigo consegue entender isso perfeitamente. Olha, aqui é o côndilo, onde a gente tem o fulcro que movimenta a nossa mandíbula. Então, a mandíbula, ela não fecha assim, ó. Ela fecha em arco, sempre, porque o fulcro está aqui, ó. Então, quando eu não tenho um stop posterior, ela fecha mais, ok? Então, a segunda possibilidade é essa, é de não ter uma altura posterior suficiente, então a mandíbula fecha mais, e fechando mais, trespassa mais. Ou então, posso ter também uma falta de crescimento ósseo anterior, que faz com que os dentes tenham a possibilidade de aprofundar mais uma outra situação de compensação, ok? Mas isso é o que está lá descrito na literatura. É preciso que a gente amadureça isso um pouco. Então, eu quero que todos que estejam me ouvindo compreendam isso, que a mandíbula fecha em arco, ela não fecha assim, ok? Ela sempre fecha assim. Então, esse movimento vai sempre determinar um trespasse maior e um avanço um pouquinho maior também, ok? E a gente precisa também entender que podem acontecer alterações mesmo antes de ter dente. Vocês querem ver? Olha isso. Um bebê, ele já pode nascer com sobremordida. Não sou eu que estou falando, gente. Está na literatura. Todos que me seguem aqui já estão acostumados. Eu não emito nada que seja a minha opinião nos toques funcionais e nem discuto no OFM Cash jogando, né, uma bola, batendo uma bola com meu filho.
nas discussões que a gente faz, nós não falamos absolutamente nada que não esteja embasado em ciência, porque esse é o meu papel. Se eu me considero um cientista, eu tenho sempre que estar focado na ciência e embasado na ciência para emitir qualquer parecer ou opinião, né? Então, não sou eu que estou falando, na verdade, um bebê já pode nascer com sobremordida. Observem aqui, o rebordo superior da gengivinha do bebê está trespassando o inferior, ok? E muitas vezes pode ter esse trespasse e um avanço. E normalmente o bebê nasce com uma discrepância assim, a arcada inferior mais para trás. É dessa forma assim, às vezes pode estar profundo e às vezes pode estar profundo e encostado. Então são situações que já podem acontecer ao nascimento e a gente precisa estar atento a isso. A avaliação do bebê, ela é de responsabilidade do odontopediatra ou do ortopedista funcional. É preciso que o bebê sempre seja avaliado o mais cedo possível para verificar se já existe alguma alteração que possa ser cuidada e orientada em termos de estabelecimento de função, ok? A questão é, o que esse trespasse exagerado pode acarretar? Não é a presença dele em si que eu tenho que focar. Não é o dente estar, não, mas eu vou esperar. Com 12 anos fica fácil de eu mexer com isso, porque às vezes, depois que trocar os dentes, isso corrige. Primeiro, não há autocorreção. Não sou eu que estou falando. Pode ir para a literatura procurar se há autocorreção. Segundo, como que uma boca, numa situação dessa que vocês estão vendo aí, como que uma boca de uma criança, essa criança é paciente de uma aluna minha da Turquia, como que essa criança, com uma boca desse jeito, onde a arcada inferior está toda comportada dentro da superior, como que essa criança vai lateralizar a mandíbula dela? É impossível. É preciso que a gente entenda isso, gente. Isso é tão claro como a água. Não precisa de ninguém estudar profundamente para entender isso. Isso é física. Está fechado aqui, travado. Como que lateraliza? Não tem jeito. E se não lateraliza, não cresce direito, porque os movimentos mandibulares são fundamentais para dar o estímulo de crescimento necessário. O crescimento, ele é determinado geneticamente, mas sofre influências do ambiente, que a gente chama de influências epigenéticas e polimórficas, tem um termo específico para isso, e o que foi determinado geneticamente pode se expressar ou não, se a gente agir oportunamente. Então, digamos que essa criança que está aqui na foto tivesse isso determinado geneticamente. Eu posso e devo intervir assim que eu vir. E a gente não fazê-lo é condenar essa criança a ter reflexos gravíssimos no crescimento craniofacial dela. É preciso que a gente mude o nosso olhar. Eu não posso deixar uma criança numa situação dessa aguardando nada. Se possível, eu deveria ter intervido antes, se isso tivesse sido visto por alguém que tem um olhar funcional, alguém que enxerga o funcionamento da boca como algo relevante e não fica focado só no dente, ok? Vamos lá. Oh, desculpa, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, essas todas aqui são condições que precisam ser vistas em diferentes idades. Então, aqui já é um paciente adulto. Gente, olha como que essa boca está toda alterada, completamente. Essa pessoa não consegue mastigar. Ela só faz isso, ó, só amassa. Como é que ela vai lateralizar com a boca toda travada assim? Então, se eu não trato uma criança, como vocês viram no slide anterior, vai virar um adulto assim, totalmente bloqueado, com uma série de repercussões desse processo ineficaz de funcionamento. Então, não pode esperar, não deve esperar, é pecado esperar. Então, se eu recebo uma criança com uma mordidinha assim, a mãe está achando, ai, que boquinha mais bonitinha da minha filhinha, não está nada bonitinho.
Está completamente errado. É preciso que nós, dentistas, paremos de ser dentistas. Nós temos que pensar muito além. Essa boca não funciona, ela não lateraliza, ela não protrui, ela está sempre mastigando em charneira, que a gente chama, igual uma fechadura. E isso bloqueia uma série de crescimentos necessários em todo o sistema estomatognático e crâniofacial. É importante entender isso. Essa boca está travada, é mordida profunda, cruzada. Essa maxila não consegue crescer. A mandíbula até que mexe, mas a maxila está toda bloqueada. Isso está certo? Vai esperar o quê? Cada vez que não funciona, acarreta outro problema. Essa boca não tem uma mordida tão profunda, mas ainda é profunda. Não estimula o crescimento transversal. Não tem espaço para os dentes. Por quê? Porque não funcionou. Porque para que a gente tenha crescimento transversal, é preciso lateralizar. Não sou eu que estou falando, gente. Isso é fisiologia. Isso não é ortodontia, não é ortopedia funcional dos maxilares, não é odontopediatria. Isso é fisiologia oral. É preciso que todo dentista entenda fisiologia oral para parar de falar coisas inadequadas e conduzir de forma inadequada situações como essas, né? Vamos amadurecer mais esse assunto. Qual a importância, né, da realização adequada das funções da boca? Quando a gente sai dessa situação, que é um crânio de recém-nascido, para essa situação, que é um crânio adulto, ok? A gente tem uma série de modificações que vão acontecendo ao longo do tempo e que são 100% dependentes da execução das funções corretas da boca para que a plenitude do crescimento se expresse com toda a sua potencialidade. Se houver bloqueio em alguma função, seja deglutição, seja mastigação, seja fonação, seja sucção, qualquer uma das funções da boca, que são várias, varia aí entre 18 e 19, para quem não sabe, qualquer uma delas, estando alterada, tem repercussão no processo de crescimento e desenvolvimento, ok? Bom, aqui, ó, a gente tem alguns trabalhos que falam isso, que falam da repercussão da mastigação, que é uma das funções. Eu só pus aqui mais voltado para mastigação, mas se a gente jogar lá no PubMed ou nos sites de pesquisa, deglutição atípica e crescimento, vai ter. Se a gente jogar mastigação, sucção, se eu jogo lá alteração de sucção e alterações de crescimento, eu vou achar também. Por que eu deixei aqui focado em mastigação? Por causa da questão da mordida profunda. A mordida profunda bloqueia o ciclo mastigatório completamente. Interfere completamente no estabelecimento do ciclo mastigatório. Não sou eu que estou falando, novamente estou reforçando, basta ir para a literatura e procurar e ver, né, que o nosso papel é muito maior do que está se pensando. O nosso papel é de promoção de saúde. Tá? E qual que seria a implicação da não intervenção assim que detectado uma mordida profunda? Porque hoje nós estamos focando na mordida profunda. Todas as maloclusões devem ser interceptadas ou prevenidas o mais cedo possível. Mas especificamente sobre a mordida profunda. E agora eu estou citando um trabalho meu. Então eu tenho responsabilidade total sobre isso que eu estou falando aqui, porque o trabalho foi feito por um grupo do qual eu faço parte. E foi um trabalho muito bem feito, não é porque eu estou nele, com uma análise estatística muito importante. E eu convido a todos que estão me ouvindo agora, que ouçam os outros toques funcionais que estão no meu canal do YouTube. Tem um deles que a gente está tratando muito dessa questão da relação entre visão e maloclusões, ok? E agora, então, eu foquei de novo nesse tema da mordida profunda, só para reforçar, para quem nunca ouviu eu falando disso, que a mordida profunda, ela triplica, faz ter 3 vezes mais chance
de uma criança desenvolver hipermetropia. Eu sou hipermétrope, ok? Eu tenho quase 4 graus de hipermetropia. Eu sei o que é desagradável ter um quadro de hipermetropia, que é dificílimo o tratamento com lente de contato, enfim, tem uma série de desconfortos. Eu não quero isso para o filho de ninguém. Então, se eu vir uma criança com mordida profunda, eu vou tratar o mais cedo possível, porque eu sei que essa criança vai ter 3 vezes mais chance de se tornar hipermétrope. E sabe quando que é possível intervir nisso? Até o 7. Porque depois do 7, se ela teve que se tornar hipermétrope, ela já se tornou. Porque a órbita já terminou o crescimento dela. Gente, isso é muito grave, é muito sério. Eu não tenho o direito de permitir que uma criança tenha aumentada nesse nível a chance dela desenvolver um problema de visão. E a mordida profunda vai triplicar a chance dela ter uma hipermetropia. Eu não estou dizendo que toda hipermetropia é causada por maloclusão. O que eu estou dizendo é que uma mordida profunda triplica a chance da criança ter hipermetropia. Isso é muito grave. Outra coisa que a gente precisa lembrar, né? As preferências mastigatórias, elas vão se estabelecer na dependência do funcionamento adequado da mastigação. Tem 2 trabalhos aqui falando isso, e a gente também já discutiu isso no outro toque funcional, a respeito da mastigação e da relevância dela no estabelecimento das preferências mastigatórias. Então, não vai depois ficar falando, meu filho não gosta de comer nada, não gosta de comer coisa dura. Óbvio, tinha uma mordida profunda gigantesca quando era criancinha. Ele não conseguia mastigar absolutamente nada. É óbvio que ele vai preferir carne moída e pirê de batata ou batata frita molinha. Por quê? Porque ele consegue mastigar só em charneira. Outra coisa que a gente já discutiu também nos toques funcionais, a mastigação, ela faz referência a todos os nossos sentidos. Então, até a audição interfere nas preferências mastigatórias e é dependente da execução adequada da mastigação. Então, por favor, não venha me dizer, não, vamos tratar depois que trata uma vez só. Trata uma vez só, se você tratar cedo e restabelecer a função, porque não vai ter recidiva. Presta atenção no que você está falando. Não pode, não pode. Dentes podem ser movimentados em qualquer idade. Olha essa pessoa aqui, já com mais de 60 anos, fez um tratamento ortodôntico, não tem importância nenhuma. Então, nós não estamos falando de dente. Nós estamos falando de função. Nós estamos falando que uma mordida profunda impede a realização adequada das funções. É importante que a gente entenda isso de forma profunda. Não sou eu que estou falando, está na literatura. Vá procurar, mas não procura só em revista de ortodontia, não. Procura, por favor, em revista de fisiologia, em revista de reabilitação oral, em revistas que tratem da fisiologia e do funcionamento da boca, principalmente dos movimentos da mandíbula, que precisam estar estabelecidos o mais cedo possível para que o crânio cresça de forma adequada, ok? Então, é preciso pensar além do dente, né? Quando eu vejo esse esquema do Carlson e Buchan, é fantástico, né? Porque o crescimento do esqueleto crâniofacial, a dentição, a parte dentária, é apenas 1/4 daquilo tudo que está influenciando. Mas a função do aparelho estomatognático é determinante no estabelecimento desse crescimento adequado. Se não estiver funcionando corretamente aqui, todos os outros 3 pontos estarão comprometidos. Não estou falando nada novidade. Isso está na literatura. Basta estudar, você vai achar. Então, nós precisamos de entender que o dente não é o centro do universo. Essa é uma campanha que eu tenho feito já há algum tempo. Desculpa. Essa é uma campanha, então, que eu tenho feito já há algum tempo, ok? E eu gostaria de reforçar isso, né? Eu desenhei esse slide há algum tempo atrás e tenho batalhado nisso.
O dente não é o centro do universo. Não é porque você é dentista que você vai ficar pensando só em dente. Por favor, amplie a sua forma de pensar. Você faz parte das ciências da saúde. Você é um membro de um grupo de profissionais que trabalha pela saúde. Então, você tem repercussão na saúde do seu paciente. O dente é parte importante de muitos sistemas interrelacionados. Então, por favor, não esqueça disso. Quando eu devo tratar uma mordida profunda? Assim que ela for detectada, imediatamente após ela ser detectada. Recidivas só ocorrem se o olhar for para o dente. Quando o olhar estiver além do dente, reorganizando o sistema e tratando da estrutura, se essa estrutura for tratada, vai haver estabilidade. Esquece o dente vai por consequência. Por favor, eu queria muito que essa minha fala de hoje batesse fundo na cabecinha daqueles que ainda pensam que pode esperar para tratar uma maloclusão, ok? Hoje nós estamos falando de mordida profunda, mas nenhuma maloclusão pode esperar para ser tratada. Foi detectada, tem que ser corrigida, ok? Espero que tenha tocado um pouquinho a alma de cada um dos dentistas que me ouve, ok? E aí, quinta-feira, a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada.